olhar pelo teu aí, a gente. Ó, ali, ó. Ó, a galera já tá entrando. Gente, só calma aí que a gente tá com uma questão aqui com a tecnologia. Vai dar tudo certo em nome de Cher. Aqui. Vou chamar o doutor, tá? Vocês que estão... Olá. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem? Conseguindo escutar a gente bem? Eu consigo. Vocês? Beleza. Tranquilo também. O pessoal aí que está assistindo está conseguindo escutar direitinho? Vamos ver se eles respondem. Bom, tá? Parece que está tudo bem. Sim. Quer começar, Thiago? Vamos lá, vamos começar se apresentando. Claro, vamos lá. Doutor, muito obrigado aí por aceitar participar do convite. Eu sou o Thiago. Obrigado a vocês. Sou educador comunitário aqui do Centro de Pesquisa da USP. Eu sou o Atos e também sou educador comunitário aqui do Centro de Pesquisa. E aí a gente pensou... Pode falar, doutor. Eu sou Vinícius, sou médico, sou cirurgião do aparelho digestivo e eu trabalho no HC também no ambulatório de coloproctologia, doenças infecciosas do ânus e do reto. Perfeito. Doutor, eu só queria que tu explicasse para nós o que seria, então, um coloproctologista. O que trata, assim... O médico coloproctologista, ele é o médico que cuida do ânus, do reto e do intestino grosso, basicamente. E as doenças que afetam essa região. Então, basicamente, seria isso. O cirurgião do aparelho digestivo também lida com essas questões, né? Sim. E essa é a minha especialidade. Ah, que bacana. Legal. Doutor, a gente viu também que tu usa bastante teu Instagram para dar bastante dicas em relação à saúde da população LGBTQ+. Sim. Aí. E como que está sendo essa demanda agora na questão do corona, assim, com as dúvidas do pessoal? Então, muitas pessoas vêm perguntar coisas a respeito do próprio corona, dos cuidados, né? E como eu falo muito para o público LGBT e acabo falando de sexualidade, não tem como não falar, né? Muitas pessoas vêm questionar como lidar com a vida sexual no período do coronavírus. Eu até escrevi um texto no Capital na semana sobre sexo em período de quarentena, como proceder e tal. E tem isso. Tem muita gente também que às vezes estão com problemas, sei lá, de hemorroida, de fissuras, e que estão com medo de ir no médico, medo de ir no pronto-socorro. Eu não consigo fazer consulta online disso, porque precisa do exame físico, né? Mas pelo menos eu consigo tirar algumas dúvidas e orientar o pessoal aí online. Ah, que bacana. E aí, doutor, o artigo da Carta Capital é incrível, ele por si só fala por si, mas a gente aproveitou até a oportunidade desse artigo para chamar o doutor e para a gente poder falar sobre isso, né? Porque cuidar da vida sexual em tempos de quarentena com risco de corona tá difícil, né? Sim. A gente está precisando descobrir e também, assim, doutor, talvez eu falo porque os aplicativos continuam bombando e, assim, talvez a gente não esteja levando tão a sério o que está acontecendo com a questão do corona, porque a gente não se sente vulnerável por não ser população de risco. Mas eu acho que não existe população de risco desde que você tenha mãe e pai em casa, você tenha os seus avós, tem alguma pessoa que possa estar, né? Sim. E é isso que eu queria trazer, doutor. É sério essa situação de corona aí, realmente? Poxa, porque a gente... É muito difícil... É claro que existem pessoas que estão morrendo, os dados estão aí, mas parece que a gente não vê muito ao nosso redor. É sério isso? Eu sei. Sim. Mas eu queria É muito sério. É muito sério. Eu trabalho em pronto-socorro também. E as pessoas estão chegando mortas no pronto-socorro, tá? E estão chegando pessoas jovens, tá? É óbvio que, se você for pegar a população idosa, que é a população mais vulnerável, eles vão morrer proporcionalmente mais, porque eles são mais vulneráveis. Mas pessoas jovens estão morrendo. Não é uma gripe comum, tá? Apesar dos sintomas, em quem não tem doença grave, são sintomas de uma gripe, o quadro de pneumonia e pneumonite é gravíssimo, tá? E assim, nosso sistema de saúde não consegue atender a todas as pessoas, nem o particular, nem o público, tá? Então é um quadro gravíssimo. A gente não está fazendo quarentena para não pegar o vírus, tá? Muitos vão pegar, tá? Agora a gente quer que essas pessoas peguem esse vírus numa velocidade menor.
ele consiga dar conta de atender as pessoas e principalmente os casos graves de UTI, tá? Com relação aos aplicativos, eu falei disso também. Eu não vejo problema nenhum em usar aplicativo de relacionamento. Eu acho até que é saudável a gente conseguir, enfim, estar em casa, se relacionar de alguma forma. Só que tem que usar isso de uma forma virtual mesmo, né? Eu acho que não é o momento de encontrar pessoas desconhecidas que você conheceu recentemente e fazer encontros casuais. Não é. Ah, mas não tem uma forma de fazer sexo de uma forma segura? Não, o isolamento social é isolamento social. Você precisa ficar em casa, tá? E se relacionar só com as pessoas que moram na sua casa. Óbvio que vão ter pessoas que vão... O isolamento não é, vamos dizer assim, obrigatório. A gente não está com toque de recolher, né? O governo decretou quarentena, fechou os locais das aglomerações, mas ninguém vai ser preso, multado porque está na rua, tá? Mas aí vai do bom senso de cada um, né? A gente recebeu algumas perguntas e essa questão da proibição mesmo é uma das coisas que o povo está mais preocupado. Tipo, se está realmente proibido, eu vou levar uma multa, o que pode acontecer? Sim, sim. Tem uma pergunta de um rapaz aqui, antes que ela perca. Posso responder? A diferença entre o resfriado e o coronavírus. Gente, eu tô as questões, tá? E daí, doutor, sim. também não, ótimo. Vou só responder isso, então. E depois eu respondo a sua pergunta, tá bom? Tá. O resfriado e o coronavírus, os sintomas eles meio que se mesclam, né? O coronavírus, existem outros coronavírus que já rodavam entre a gente que davam sintomas de resfriado comum, tá? Mas a principal diferença é que, assim, o coronavírus ele dá pouca coriza, então ele dá pouco nariz entupido, pode dar, mas é muito menos. Ele dá mais tosse seca, mais febre e pode dar falta de ar, tá? Então, a diferença do resfriado comum, que dá muita coriza, espirro, né? E o coronavírus dá mais sintomas, vamos dizer assim, de cansaço, tosse e febre alta também, tá bom? Você estava fazendo uma pergunta, eu esqueci, desculpa. Não, a gente recebeu algumas perguntas aqui, teve algumas que a gente separou, tá? Tá. A primeira, sim, a gente achou super bacana, que é não falar sobre abstinência é obviedade ou um tabu? Então, eu acho que no contexto de coronavírus, eu acho que não é questão de tabu. A gente está, assim, por exemplo, campanhas de abstinência para evitar a infecção sexualmente transmissível, eu sou contra. Tá? Que é a campanha do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher, da Maris. Eu sou contra porque, assim, é saudável as pessoas se relacionar sexualmente, precisam se relacionar, só que elas precisam se cuidar. E hoje a gente tem métodos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, né? A prevenção combinada e tudo mais. Mas a gente está num período de pandemia, de um vírus altamente transmissível e que uma parcela significativa vai ter casos graves. Então, assim, não é obviedade, é uma coisa que a gente precisa falar parece ser a solução mais simples, mas é a única solução que a gente tem. A gente não tem camisinha para o coronavírus, a gente não tem PrEP para o coronavírus, a gente não tem... Pode falar de cloroquina, ainda não foi nada aprovado, está sendo usado só para doentes graves. Então, assim, a única forma de você se prevenir do coronavírus é evitar o contato com quem tem. É a única. Então, não é óbvio. É uma coisa assim que tem que ser dita. E, infelizmente, a gente vai ter que ficar um período recluso, evitando encontros casuais, evitando festas, evitando, enfim, pelo bem de nós todos e pelo bem da comunidade. Mas eu sou jovem, eu posso pegar. Sim, mas você é jovem, você vai pegar, você vai contaminar o elevador, o corrimão, as pessoas da sua casa, da sua família, entendeu? Então tem que ter um pouquinho de responsabilidade nesse aspecto. Eu tenho uma pergunta, doutor. Se eu, por exemplo, estou com sintomas, moro com meu namorado, apenas eu e ele em casa. Sim. A gente pode continuar com a nossa prática sexual ou é melhor até que cada um fique em um quarto? Se você está com sintoma, até eventualmente a chance de ter a transmissão na mesma casa é muito grande. Então, existem algumas orientações até do Ministério da Saúde para como se portar estando isolado em casa, se vocês moram juntos. Então, assim, tem que ficar num quarto separado, a pessoa tem que usar máscara, usar luva, usar a própria louça, lavar a própria louça. E mesmo assim, ainda corre um risco grande. Então, assim, se um deles está com sintoma e o outro ainda não tem um sintoma, então é bom que evite qualquer tipo de contato íntimo. E, assim, isso vai desde abraço, beijo e falar perto também. Sexo, muito menos, assim. Doutor, outra pergunta que fizeram bastante é que, assim, existe alguma relação
de um risco maior com as pessoas que têm o HIV, com a questão do corona? Então, só a infecção pelo HIV, se você ainda não desenvolveu a imunodeficiência, né, seria a AIDS, no caso, não tá provado que tem um risco maior, tá? Então, o que conta muito é a contagem dos linfócitos, que são as células de defesa. Se elas estão acima de 300, né, 200 é um limite de corte crítico, né, que já define AIDS. Mas, assim, se você está com CD4 acima de 300, a carga viral é indetectável, então não foi provado que isso seja um fator de risco tanto para pegar, né, e muito menos para casos mais graves. Então ainda não tem essa comprovação. Então, a princípio, quem só tem o HIV e trata não tem problema com mais do que a população geral com coronavírus. Só que essa pessoa, ela vai pegar o coronavírus igualzinho, ela pode ter um quadro grave igual qualquer pessoa. Então, assim, também não vai dar mole, né? Perfeito. Deixa eu mandar um Atos. Doutor, mandaram aqui a questão, né? É proibido transar com o parceiro durante a quarentena? Não tem nada proibido. Como eu falei, se você quiser sair de casa, a não ser que você faça aglomerações, que aí o governo já falou que vai dispersar, que vai usar a polícia. O próprio Dória falou disso. Você não está proibido de nada, gente. São orientações, tá? Então, se você não aguenta, eu vou transar e explodo o mundo, é problema seu. Vai da sua consciência. Ninguém é obrigado a usar camisinha. Entendeu? Ninguém é obrigado, assim. Por exemplo, se for de comum acordo e tiver, entendeu? Então, assim, essas orientações de saúde não é uma proibição. Só que você está se arriscando. Assim, se você faz sexo com seu parceiro, esse parceiro não mora com você e ele tem algum certo trânsito, enfim, vai ter o risco. Os dois vão estar se arriscando de alguma forma. Então, a orientação que a gente dá é que não faça. Mas proibido ninguém tá de nada, na verdade, né? E é isso, é difícil, eu sei que é difícil, né? Eu sei que tem muitas pessoas que o namorado não mora em casa, que o namorado continua indo na casa um do outro e continua se relacionando. É óbvio que quando é uma pessoa só e essa pessoa tá mantendo isolamento em casa e realmente só vai um para casa do outro, ou fica um tempo na casa de um, é como se estivesse morando junto, quase, né? Mas é um risco maior do que quem mora junto e que tem quem está isolado realmente. Proibido ninguém tá de nada, mas essa pessoa que sai de casa para encontrar um namorado, óbvio que ela pode estar carregando o vírus e o risco é maior do que se fosse das pessoas que já moram juntas. Talvez até seja um bom momento para o namorado ir morar com o outro. Sim, eu conheço, tem amigos meus. Tem um amigo meu que mora em Salvador, ele estava fazendo home office de Salvador e o namorado dele é de São Paulo. E aí ele veio de Salvador e os dois estão morando juntos. Eles estão ficando juntos porque um faz home office, o outro é médico, tem que sair para trabalhar e tal. Claro que o que é médico está se arriscando, e, enfim, né, é difícil, mas é como se eles estivessem morando juntos. Então diminui muito o risco e ajuda a passar esse período de quarentena, de solidão, de isolamento, que é muito ruim para todos nós, né? Boa, muito casamento acontecendo na quarentena. Estão adiantando os casamentos agora, né? Já pode fazer live de casamento para gente. Boa. Eu acho que essa é bacana também. Manda aí, Atos. Doutor, mandaram aqui pra gente. Já existe alguma reflexão que acerca os usuários de aplicativos de encontros em período de quarentena, assim? Está sendo mais usado? As pessoas estão realmente se habilitando se mais? tem algum dado sobre isso? Se estão usando mais aplicativos? Eu não tenho esse dado. Eu acho que isso tem que partir das próprias empresas, né? De Tinder, Grindr, Hornet. Então, eu vi que o Grindr está fazendo uma campanha para chat, né? Eu achei legal isso. Agora, antes você conseguia conversar com quem estava por perto, né? Agora você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro e criar grupos, sei lá, com 15 pessoas, assim, de chat mesmo, no próprio Grindr, que não era um aplicativo disso a princípio, né? Realmente você só conversava com uma pessoa. Então, acho que... E eles sempre deixam orientações sobre o Covid. Então, acho que algumas empresas, eu não consigo falar das outras, mas eu acredito que a maioria delas está tendo um papel legal, assim, de realmente não incentivar os encontros e criar ferramentas para poder ter um relacionamento mais virtual, né? Conscientizando. Doutor, outra pergunta, assim. O sexo virtual, ele é tão saudável quanto o pessoal, o casual, assim? Tipo, as pessoas têm, às vezes, um preconceito de não ter um toque em si, mas tem alguma... Então,
assim, o sexo virtual é uma realidade recente, né? Mas que é muito utilizada. A gente sabe que não é a mesma coisa, nunca vai ser. Pelo menos é a minha opinião. Tem gente que prefere, né? Isso vai da preferência de qualquer, de outro, né? De cada um. Mas eu acho que assim é uma forma muito segura, considerando ISTs e outras coisas, né? E coronavírus, né? Exato. E só que, claro que não é a mesma coisa do que você ter o afeto, a presença, enfim, o atrito, tudo que envolve uma relação presencial. Mas eu acho que, atualmente, ainda bem que a gente tem essa ferramenta de poder se relacionar virtualmente, né? Internet, câmera, sites de pornografia, enfim. Então, tudo isso daí ajuda a dar uma aliviada. Mas a minha opinião é que não é a mesma coisa. Mas eu sei que tem gente que prefere e está se esbaldando aí agora com a quarentena, né? Sim, até tem uma dica que acho que o Pornhub ele tá liberado os acessos. Tem uma... Sim, o acesso premium do Pornhub. Lá começou na Itália, né? E agora parece que é no mundo todo. Isso. Deixa até ser um marketing para eles, né? Tipo, o cara vai lá, usa o premium por um tempo, depois que acaba ele vai querer assinar. Quer assinar, exatamente. Sim. Tudo tem uma coisa por trás, obviamente, né? E aí, doutor, perguntaram aqui também, poxa, quando vai ser seguro eu encontrar alguém e transar com meu namorado por conta do Covid? A gente tem alguma expectativa ou por enquanto é só subindo pelas paredes e se contentando consigo? Então, ainda não tem, né? Ainda não tem uma data para terminar essa quarentena. Eu vi que a quarentena em São Paulo, que estava, eu acho que era, não sei, ia ser até dia 7 de abril, eu não sei a data exatamente. E o Dória falou que eles só vão liberar, aliás, eles só vão falar se vão estender a quarentena ou não na véspera do dia que termina, entendeu? Então, assim, é uma coisa que precisa ver os dados. A minha opinião, eu acho que a gente está longe, não assim, eu acho que os próximos meses, 2 a 3 meses, a gente vai estar sentindo as consequências do corona. Então, eu acredito que mês de abril já foi, a gente já vai, eu acho que a gente deve manter o isolamento, mas a orientação oficial ela vai indo dia a dia. Porque tem a questão da economia também. Você não pode falar, vamos ficar 4 meses, né, em quarentena, isso daí até para o mercado, né, dá um... Por mais que a gente sabe que o mais importante são as vidas, mas assim, você não pode dar declarações irresponsáveis, né? Então, assim, é dia a dia, 2 semanas. Eu vi que nos Estados Unidos vai até 30 de abril, né, o Trump falou a quarentena. Então, e é uma época que tem muito maio, já é uma época de pico de infecções respiratórias no geral, nos pronto-socorro. Então, gripe, pneumonia, bronquiolite, né, infância. Então, assim, aumenta muito o volume de pessoas no pronto-socorro sem o corona. H1N1, influenza, por causa da mudança do tempo. Então, a gente vai pegar o pico do Covid junto com o pico das infecções respiratórias no geral. Que também, se você manter o isolamento, diminui também, né? Porque são todas causadas por vírus, a maioria delas, né? Então, eu acho fundamental o isolamento social e ele vai salvar muitas vidas. A gente não percebe isso por 2 motivos. Porque está subnotificado. Então, assim, se lá está falando que tem 6 mil, eu acho, hoje, infectados no Brasil, 6 mil confirmados. E a gente só está testando paciente que está internando e paciente que está grave. Esse número pode chegar a ser 20 vezes mais, porque muita gente vai no pronto-socorro com sintoma leve, não testa e vai para casa. E muitas pessoas nem estão indo mesmo. Estou com sintoma leve, vou ficar em casa. Então, assim, está subnotificado, tem uma promessa de chegar a novos testes aí, que talvez melhore um pouco isso. Mas, assim, é um inimigo, né? Invisível, assim. Então, com certeza, a proporção está bem grande, assim. E vai piorar. Deixar claro que não é porque acabou a quarentena que o vírus acabou, gente. Acabou a quarentena, o povo vai querer tudo ir pra balada, assim, não. Né? Agora, o vírus da quarentena não é não pegar o vírus, é pegar menos rapidamente para a gente dar conta. Então, depois que acabar a quarentena, as pessoas vão ter que, enfim, continuar se cuidando de alguma forma. Doutor, tem uma confissão aqui. A gente já tem falado, mas vamos lá, né? Não consegui ficar em casa, mas fui para casa do boy. Chegando lá, lavei minha mão, não beijamos, houve apenas penetração. Corria o risco mesmo assim?
Sim, sim. Gente, se estão orientando você ter 1,5 m de distância na fila do Pão de Açúcar, do supermercado, se você, o que entendeu? Assim, você se arriscou do mesmo jeito. E ainda não foi o sexo meia boca, né? Porque não beijou, não teve preliminar, não teve nada. Então, assim, eu acho que se arriscou. Que bom, aliviou, que bom, mas se arriscou. Isso aí a gente não pode negar. Se arriscou e trouxe o risco talvez até para dentro de casa, não é, doutor? Sim, Tem a questão sim. de quem mora com a família, pode Sim. estar arriscando a própria família. Não, exatamente. Então é isso. Eu acho que às vezes a gente quer, sei lá, fala que se fizer com máscara, já vai perguntar se só tiver masturbação, essas coisas e tal. Mas o risco é o mesmo. O contato próximo, o contato íntimo já é o suficiente para transmitir. Exato. Nossa. O Luciano quer fazer uma pergunta. Manda, Luciano, manda sua pergunta aí que a gente vai aproveitar que o doutor está por aqui ainda. Calor. Doutor, Pode fazer. teve uma pergunta aqui que é... Qual que é ali? Pergunta se ele está solteiro. Gente, a questão é corona, não é a segunda apenas. Eu tô solteiro, eu vou responder. Eu tô solteiro e tá difícil para mim também. Tá para todo mundo, né? Tá. Doutor, no seu artigo aqui, o senhor falou sobre a PrEP e sobre a importância de continuar tomando, né? Eu não tenho relação, não estou me relacionando porque eu sou a favor de ficar em isolamento social e aí tenho que tomar o meu comprimido todo dia mesmo, assim? Então, a questão da PrEP, muita gente pergunta, né? O que eu penso, assim, você não sabe quando vai ser a sua próxima exposição. Então, às vezes, você acha, meu Deus do céu, essa quarentena vai durar meses, e às vezes acaba tendo uma oportunidade que você acaba se expondo, tá? E se você fica sem tomar o remédio por muito tempo, para você tomar e voltar a estar protegido para sexo anal passivo, por exemplo, demora 7 dias, tá? Então, eu não recomendo para a PrEP. Primeiro, outra coisa também, a medicação que você pegou, se você deixar ela de lado, ela pode vencer, né? Então, você vai tá tendo desperdício, né? Então, e a questão dos efeitos colaterais. Vou dar uma pausa, vou dar um descanso dos efeitos colaterais da medicação para o meu organismo. Eu acho que assim, se você está testando, fazendo as consultas direitinho, fazendo os exames e está tudo bem, não acho que vai ser 1, 2 meses que vai fazer diferença na sua vida, tá? Então, eu acho que quem está tomando deve continuar assim, não perder as consultas, principalmente, porque hoje você perde as consultas, a gente não sabe quando você vai conseguir marcar outra consulta para pegar a medicação, então vai acabar a quarentena, você vai ficar sem medicação por causa disso, tá? Então, a minha recomendação é que não pare, de verdade. Assim, é uma escolha que você fez de fazer essa forma de prevenção e não vai ser essa mudança de alguns meses que deveria mudar essa escolha. E você continua protegido, né, contra o HIV, que é uma coisa muito importante também. Perfeito. Doutor, o Luciano Vital mandou uma pergunta aqui. Até agora se vê falar do contágio, etc. Mas não como é feito o tratamento. Seriam as medicações iguais da gripe? Então, gripe não tem tratamento, né? Não existe medicamento para o vírus da gripe, tá? O vírus da influenza, na época que teve a epidemia em 2009, eles começaram a usar uma medicação chamada Tamiflu, que é o oseltamivir, que os estudos mostraram que diminuíram um pouco, principalmente casos graves, tá? Mas, assim, quem vai te curar do vírus é o seu próprio sistema imunológico. Todas as medicações que a gente toma para gripe são para amenizar sintomas. Então, é para diminuir a coriza, os antialérgicos, é para diminuir a febre, que são os antitérmicos, e para diminuir dor de garganta, toma anti-inflamatório, tá? Basicamente é isso. Aí aquelas medicações, combate as 7 coisas da gripe, é porque tem uma associação dessas medicações, tá? Então, assim, a gripe não tem medicação contra ela. A questão dessas medicações sintomáticas para o coronavírus, eles pediram para ter bastante parcimônia nos usos das medicações, porque algumas mostraram que pode ter um efeito um pouco ruim, mas outros estudos caíram por terra, que é a questão do ibuprofeno, né? Que é um anti-inflamatório, e os corticoides também, que são medicações que eles pedem para evitar. Então, acontece o seguinte, como é uma coisa nova, os estudos eles vão saindo, mas não são estudos muito consistentes. São estudos com poucas pessoas, que não são muito randomizados, né? Então, acaba que é uma evidência. Então, você já falou isso sobre a cloroquina,
já falou sobre azitromicina, vitamina D, que é uma coisa que falaram agora que as pessoas internadas com caso grave tinham um nível menor de vitamina D. Mas eu não acho que isso é o suficiente para indicar, suplementar a vitamina D para todo mundo. A gente está falando disso na Europa, que está saindo do verão, do inverno agora, que tem pouca incidência de sol, as pessoas já estavam de quarentena, então o nível de vitamina D baixa mesmo. Então, todos os estudos têm que ser analisados com muito critério. A questão da cloroquina está sendo utilizado nos hospitais para os pacientes internados e, ao mesmo tempo que eles estão sendo utilizados, isso está sendo estudado também. Então, todas as medicações são estudadas nas pessoas. Depois de ser testado em laboratório, animais, são os níveis de estudo. Então, já estão sendo feitos estudos clínicos com a cloroquina para realmente comprovar se ela tem algum efeito. Porque os estudos que falaram eram efeito in vitro. O vírus não se replicava em laboratório. Então, a cloroquina agora parece que ela está sendo testada em pessoas. Era uma medicação usada para tratar malária, né? E está sendo utilizados aí, e está sendo, ao mesmo tempo que está sendo utilizado, está sendo estudado. Então, assim, não justifica ir na farmácia comprar cloroquina, comprar vitamina D, enfim, nada disso justifica. Acho que dá para pegar o gancho aí da questão da automedicação e principalmente das fake news, né? Porque a gente está sendo bombardeado de informação, cada um diz uma coisa, e hoje, na atualidade, com a questão do acesso à internet, tudo isso é muito perigoso. Sem dúvida. Saber as fontes de onde vai pegar, curtir uma live ligada. Sem dúvida. E não repasse a notícia sem checar a fonte, gente, por favor. Porque é esse repassar aqui que dissemina, né? Então, no WhatsApp, principalmente, né? Que é um meio que não tem muito controle de fake news, quando no Twitter, no Instagram, no Facebook, eles mesmos já têm alguns mecanismos para diminuir, mas no WhatsApp tem que evitar disseminar notícia, né? Eu sei que tá difícil, que o próprio presidente dissemina fake news e notícias, mas a gente tem que ter um bom senso, né? Pergunta, eu tenho Instagram, me manda notícia antes para pessoas saber se é uma fonte confiável ou não, enfim. Boa. Doutor, dá tempo de mais uma? Claro, tô tranquilo. Hoje eu tô em casa. Doutor, perguntaram aqui pra gente sobre o uso de antirretroviral e qual que é a influência, se tem influência e se pode ser positiva ou negativa. Para quem já faz... Isso não tem nada provado, tá? Como eu falei, várias medicações estão sendo utilizadas para poder, enfim, ver essa influência no coronavírus. A gente tem que pensar que o vírus do HIV e o vírus do coronavírus são diferentes. Os tipos de célula que eles infectam no nosso corpo é diferente, tanto que o coronavírus ele não transmite pelo sexo. O HIV não transmite por gotícula, por via aérea. Então, a forma como ele entra no corpo é totalmente diferente, tá? Então, assim, as medicações para o HIV, elas evitam o quê? A proliferação do vírus do HIV, evitam que elas infecte, no caso do PrEP, que ela infecte as células de defesa, que são os linfócitos CD4, né? Então, assim, é possível que alguma das medicações usadas no coquetel, né, nos antirretrovirais, possa ter alguma influência no coronavírus? Possível mas não tem nada provado e isso não deve ser considerar que estou tomando um antiviral, gente. É muito complexo. Se fosse tão simples, já tinha tido a cura do HIV, por exemplo, né? Então a gente sabe que é complexo. Os antirretrovirais seguram bastante o HIV, né? Deixam que eles não ficam com a carga viral no sangue, mas continuam com os reservatórios no corpo, né? E o coronavírus é um vírus assim que ele tem dois caminhos para seguir em 14 dias. Ou você se cura ou você morre. Não tem meio termo, entendeu? Assim, não tem como você ficar com coronavírus cronicamente depois. Não tem. É um vírus que ele ou o sistema imunológico combate, e às vezes até esse quadro grave que as pessoas têm de pneumonia é o próprio sistema imunológico tentando combater, que às vezes dá uma resposta muito exacerbada, entendeu? Então, é isso, esse equilíbrio é muito tênue do sistema imunológico e do vírus, e muitas vezes esse equilíbrio, o vírus se prolifera tanto que o sistema imunológico vai tentar combater e acaba prejudicando nós mesmos. Muitas doenças ocorrem dessa forma, né? Uma resposta inflamatória exacerbada que a pessoa não aguenta, e principalmente nos pulmões, no caso do Covid, né? Que o pulmão fica muito doente, e já foi provado até que foi demonstrado, né? Que as pessoas podem ter algum comprometimento pulmonar depois do coronavírus, os casos graves. As pessoas que saem, elas ficam com uma restrição pulmonar significativa. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, peguei o Covid, não tive todos os sintomas graves, tudo me curei. Existe a possibilidade de vir a pegar de novo? Ou ele é um tipo de vírus que tu pega uma vez só e fica imune?
foi descrito isso em alguns casos, acho que foi na China, tá? De pessoas que voltaram a apresentar sintomas depois de terem sido consideradas curadas. Fica muito difícil provar se a pessoa se reinfectou ou se ainda foi uma recrudescência da própria infecção que ela teve, tá? Em geral, as doenças virais você fica imune após você pegá-las, né? Mas teve alguns relatos. Então, ainda não tem essa resposta de forma significativa. Então, assim, depois que você pega o vírus confirmado e tal, continue com os cuidados, continue fazendo isolamento, continue lavando a mão, usando máscara, enfim. Questão da máscara, posso falar? Boa, por favor. Estão mudando um pouco assim, a questão da máscara. O próprio Ministério da Saúde, alguns estudos mostraram que, assim, porque a questão era, o medo, era das pessoas começarem a comprar máscara doidado e faltar máscara para quem realmente precisa, são os profissionais de saúde e quem está infectado, tá? Mas, se você usar uma máscara, até eles orientam uma máscara caseira, uma máscara mais simples, sem ser aquela máscara cirúrgica, que essa não precisa realmente. A máscara cirúrgica deve ser usada só nos hospitais. Se você comprou uma, a gente fala até para doar para os hospitais. Agora, para sair na rua um pouco e tal, uma máscara simples, né? Aquelas descartáveis simples, ou então até uma coisa caseira mesmo, que tem muita gente ensinando uns tutoriais aí. Então, essa orientação está mudando um pouco. Que antes a gente falava para não usar se estivesse assintomático, né? Você vê que muda muito, né? Uma semana atrás eu estava falando para não usar máscara, agora eu já estou falando que tá, entendeu? Então a gente vai aprendendo junto com a doença. Daqui um ano, a gente vai ter os dados para falar, o Covid é assim, foi assim. Doutor, e o álcool em gel que acabou? O que eu faço? Não tem álcool em gel, as pessoas brigando por causa de álcool em gel. Água e sabão resolve? Resolve. Água e sabão é suficiente. A questão do álcool em gel é a praticidade, tá? Sim. Você consegue levar na sua bolsa, passa ele rapidinho, não tem que lavar, enxugar. Mas, gente, está em casa, é água e sabão, não precisa mais que isso, né? E assim, não precisa estocar álcool em gel também, né, gente? Eu acho que comprar, cada um ter o seu ali e vamos usar tudo com parcimônia, né? O álcool gel é eficiente igual água e sabão. Então, o que conta do álcool gel é realmente a praticidade. E o álcool sem ser em gel a 70%, né? Álcool 70 graus, na verdade, né? 70%. Se ele não for em gel, ele evapora muito rápido. Então, o bom do gel é que ele deixa o álcool agindo por mais tempo na mão. E tem que ser nessa concentração. Mais do que 70, ele evapora rápido também. E menos que 70, ele não é tão eficiente. Perfeito. Tem uma aqui, manda aí, doutor. Vamos lá. O que ele acha da medida de agilizar a formatura dos estudantes de algumas áreas de saúde para ajudar no atendimento em hospitais? Então, vou falar do curso de medicina, que eu tenho mais propriedade para falar, mas a maioria dos cursos de saúde são parecidos. Normalmente a gente tem um período teórico, que a gente fica aí 4 anos mais na sala de aula mesmo, tem uma outra aula prática e tal. E no fim do curso a gente vai para o internato, que é um estágio obrigatório, que a gente está dentro do hospital e a gente brinca de ser médico de verdade, sempre com a supervisão de profissionais mais gabaritados, tá? Eu acho que assim, quando a pessoa está, tipo, por exemplo, vai formar esse semestre, ela já está, eu acredito que cumpriu a grande parte da carga horária e o conhecimento que ela precisa, ela já tem, tanto que ela já está no hospital ali. Mas assim, eu acho que tem que ser realmente o pessoal que está ali no finalzinho do curso para poder adiantar. Porque o que acontece? Com a quarentena, com as universidades suspendendo as aulas, muita gente está parado, sendo que elas poderiam estar ajudando, né? Então eu acho que ela é positiva, desde que seja feita de uma forma responsável, né? Você não vai formar gente que faltam 1, 2 anos para formar. É aquele pessoal que está ali Tanto que tem muita gente que pede para adiantar o diploma. Eu fiz isso. Quando eu estava no fim do meu curso, por causa das greves das universidades federais, eu formei na UNB. Eu passei num concurso para o SAMU. E aí eu pedi um adiantamento do meu diploma, porque eu precisava tomar posse, eu precisava ter meu CRM. E aí eles me deram, faltava 2 meses para formar. Então isso já é uma prática corriqueira e tal, nas faculdades de medicina. Eu acho que pode ser usado de forma benéfica se estabelecer alguns critérios realmente. Doutor, agora especificamente sobre o corona em si, e qual conduta agir? De repente comecei em casa com resfriado, estou desconfiado porque estou ouvindo muita informação. Vou para o hospital, não vou, espero quanto tempo, tomo um analgésico, um antitérmico.
Eu acho que se você começou, todo mundo tá com medo, né? Dá um espirro, tá com medo. Eu mesmo, tem vezes que eu dá uma coçada no nariz ali e já acho que eu vou estar com corona. Ainda mais eu que estou lidando com pessoas, né, no pronto-socorro e tal. Eu acho que não vale a pena você ir no pronto-socorro se você está com sintomas leves. Porque nós médicos, infelizmente, a gente não tem nada para te oferecer que você não possa fazer na sua casa. Então, assim, medicações sintomáticas, se alimentar bem, tomar bastante líquido, se isolar das pessoas. Então, você sair de casa com esse sintoma, você vai estar passando para menos gente. E muitas vezes você, por exemplo, pode estar com um resfriado simples por outro vírus, vai no pronto-socorro que está cheio de gente com Covid e pega o Covid também. Então, acho que não vale a pena ir no pronto-socorro se você tiver com sintomas leves. Quais sintomas que te devem ser sinais de alerta? É a febre alta que não melhora, é o sintoma antitérmico que se continua com febre, uma febre persistente, e a falta de ar. O que é falta de ar? Não é o nariz entupido que fica difícil de respirar, que você tem que respirar pela boca. Isso não é falta de ar, isso é dificuldade para respirar por obstrução. Falta de ar é realmente a respiração cansada, o número de vezes que você respira por minuto está acelerado, entendeu? Você vê que a pessoa fica cansada, que o ar entra e não alivia o fôlego. É isso que é a falta de ar que deve fazer você procurar o pronto-socorro. Para desafogar o pronto-socorro e para você não se arriscar e não contaminar outras pessoas. Então, o melhor se fazer com sintomas leves é ficar em casa e fazer o tratamento da avó. Boa. Que é o que tem melhor para gripe atualmente. É sopa e... Cândidas e sintomáticos leves disso. Exatamente. Galera, o artigo do Dr. Vini tá lá no site da Carta Capital. Tem Tá? no nosso feed também, a gente E no do doutor também. É interessantíssimo. Leiam, vale a pena ir, compartilha. Mandar um abraço pro Dr. Pedro Campana, da Carta Capital também. Sim. Nossa, aí. E o Pedro ele escreveu um artigo muito legal sobre o panorama geral do coronavírus. Assim, nossa coluna de saúde LGBT, né? Não sei para quem conhece. A gente fala sobre mais voltar público LGBT, porque, enfim, claro que tem dicas que servem para qualquer um, mas a gente pega questões de saúde muito específicas dessa população. E a gente não consegue falar de outro assunto que não seja corona. Eu ia falar de Xuca nesse agora. Eu falei, cara, quem que tá pensando em Xuca agora, entendeu? Então, o Pedro falou sobre isso, eu falei sobre sexo, né, e relacionamentos em tempos de coronavírus, e o Bruno Branquinho, que é o nosso psiquiatra, falou sobre a saúde mental mesmo. Que as pessoas, como elas estão lidando com isso, perguntaram aqui, né, como lidar, enfim. Então, tem essa sequência de textos aí que a gente postou falando sobre o corona, que tá bem legal. E, doutor, só para a gente também não esquecer, né? A gente está falando muito dessa saúde sexual do homem em si, até no artigo que o senhor cita mesmo. Mas existe, assim, algum cuidado, alguma diferenciação para as lésbicas, pessoas trans, pessoas não binárias? O cuidado quanto a se prevenir do corona é geral, ele não o mesmo. Não se segmenta. Sexo lésbico, sexo gay, trans, não muda. O contato íntimo é o mesmo. Então, eu acho que assim, vamos continuar alimentando a parte virtual, pensa que a gente está assim, a gente está plantando para colher mais tarde. Exatamente. Né? Então faz os contatos, continua nos aplicativos, mas não se arrisca, gente. Não sei, eu acho que se você pegar, vai ser muito. Você pode pegar um caso leve e ficar tudo bem, mas se você evoluir de uma forma não satisfatória, alguém da sua família por causa disso, vai ser muito ruim. Pensando individualmente. E pensando no coletivo, é isso. A gente tem que pensar no todo, né? O isolamento está funcionando. Era para estar muito pior do que está. Eu acho que a gente, pelo menos em São Paulo, a gente se preparou para o pior. Então, a gente tem... O Hospital das Clínicas fechou todos os leitos para o coronavírus, né? Eles espalharam os outros casos para as outras unidades, né? O Pacaembu tem um hospital de campanha que já está pronto. O AMB vai ter um hospital maior ainda. A gente está remanejando os processos do cirurgião. Então, não é esse tipo de paciente que eu cuido normalmente, mas eu estou cuidando e estou me oferecendo para cuidar também. Tem toda uma força-tarefa para isso. Então, vocês precisam fazer parte de vocês. Bacana. Bom, acho que então, né, Foi ótimo, doutor. Obrigado aí pelo convite. Nossa, Parabéns aí pela iniciativa. O trabalho de vocês é muito legal também. E pode contar comigo para o que precisar.
E é isso. Espero que a gente possa fazer algumas coisas depois da quarentena, até pessoalmente também. Não, vamos convidar para o cafezinho, sim. Exato. E agradecer o pessoal que apareceu aí na live também. Obrigado pelas pessoas que se colocaram. A gente está à disposição, acho que o Dr. Vinícius também está. Então, Eu também tô. Eu posso continuar tirando dúvidas no direct, sem problemas, gente. o que precisarem, procurem a gente. E é como o doutor falou, talvez não é só sobre você, mas é sobre o coletivo, né? Vamos pensar que é um momento onde a gente talvez tenha até que se descobrir com outros prazeres, ou até mesmo o prazer da própria companhia, né? E a hora que passar, pouco a pouco a gente vai poder recuperar esse tempo perdido também. Né? Sem dúvida. Vai ser um período difícil, mas que vai passar. Com certeza. Boa. Tá bom? Muito obrigado, doutor. Beijo para todos. Obrigadão, hein? Beijo ao todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Obrigado. Aí, salvar.